Bom, pessoal, só me dá um feedback se a apresentação está na tela, por favor. Tela cheia. Está aparecendo aqui, sim. Tá ok. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. E antes disso, eu quero agradecer ao convite da Liga e também da Laura para fazer parte dessa aula aberta. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões em relação a exercício físico, atividade física e Covid-19. Até porque não tem muita coisa clara ainda em relação à Covid, alguns conceitos, algumas informações relacionadas à própria doença, o comportamento do vírus no corpo humano já estão bem elucidados, a grande maioria ainda não, mas o que diz respeito ao exercício físico, nós temos alguns estudos epidemiológicos que mostraram o efeito protetor, outros mostraram o não efeito protetor do exercício físico, ou atividade física, e também no que diz respeito a alguns estudos clássicos, principalmente do David Niemann, que iniciou essa jornada em relação à imunologia do exercício. Então, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Dr. Lucas Tadeu Andrade, sou doutor em Ciências da Saúde e atualmente estou cursando pós-doutorado em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia, e sou docente do Centro Universitário do Cerrado, cursos de pós-graduação, Instituto Máximo, IBRAESP, né? A própria Unicef também, e a própria Unipam, já ministrei alguns cursos de pós-graduação. Bom, no que diz respeito à Covid-19, nós temos que entender justamente alguns aspectos que são pontos-chave dentro do vírus causador, né? O próprio coronavírus, né? No que diz respeito à sua intimidade em relação à proteína spike e à proteína chamada uma permease, né, ou também dentro da fisiologia, deixa eu colocar um laser, fica mais fácil, dentro da fisiologia, considerada como uma transmembrana, né, uma proteína que desempenha um papel de transporte entre o meio extracelular e o meio intracelular. Bom, o próprio nome já fala, né, ele é classificado como um coronavírus devido a esse aspecto de coroa, né, quando foi descoberto em 1965, ele foi descrito pela primeira vez, e esses aspectos, né, humanos, né, relacionados ao próprio comportamento, as chamadas doenças zoonoses, né, e existem algumas descrições entre os tipos de coronavírus e o acometimento de doenças principalmente respiratórias e doenças ligadas ao trato gastrointestinal em relação aos diversos tipos de coronavírus. Mas essa relação entre a proteína transmembrana, né, que é a ACE, e a própria gene que é responsável, nos diz respeito a vários aspectos dentro do que diz respeito ao exercício físico. Porque quando falamos em resposta imunológica frente ao exercício físico, nós temos que pensar em dois pontos fundamentais, quando eu falo em conceito de exercício físico. Lucas, Oi? Você já está apresentando os slides? Mudando os slides? Tô. Porque tá pausado no 1 para a gente. Ah, tá pausado no 1? Deixa eu fazer o seguinte, Laura. Eu tô achando que o meu Google Meet está com algum problema. Agora mudou. Mudou, ele voltou, né? Ele passou para o 2, né? Passou para o 2. Tá, então acho que vou ter que fazer dessa forma. E agora 3, né? Isso. Bom, beleza, acho que vou ter que fazer dessa forma. Tem algum problema no meu Google Meet que quando eu aumento a tela, ele não transfere slides, né? Mas tudo bem, vamos continuar assim, dá para fazer da mesma forma. Então, só me dá um feedback se está passando de um para o outro, né, em tela cheia, tá? Tá bom. Então no que diz respeito a esses aspectos, quando falamos de comportamento do coronavírus em relação ao exercício físico, não só o coronavírus, mas diversas condições de saúde que vão causar processos infecciosos no corpo humano, temos que observar um ponto, né, dentro do treinamento em si. Por quê? Quando falamos de classificação da doença e exercício físico, nós temos que notar
um ponto-chave, os aspectos chamados variáveis do treinamento, e também como a doença se comporta dentro do corpo humano. Por quê? Primeiro, até certo ponto, a Covid-19 era classificada como uma doença respiratória. Agora, no último dia 30, foi publicado um trabalho pelo Instituto Salk, né, da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, que mostrou outro cenário em relação à Covid-19, que ela não é apenas uma doença respiratória, sim uma doença vascular. Eles desenvolveram aspectos, né, relacionados ao comportamento de vírus, chamado pseudovírus, que continha a mesma estrutura do coronavírus, né, que seria aquele aspecto de coroa, que também possui a proteína spike. E nesse comportamento eles estudaram que a proteína spike, somente ela se ligava justamente a enzima conversora de angiotensina, que ela desempenha um papel de sinalização para o interior, ou seja, ele transporta o coronavírus para o interior da célula. E esse papel sinalizador também desempenhava um papel inflamatório no endotélio vascular, nas células que compõem a camada íntima das artérias. E com essas informações, eles puderam concluir de forma, digamos, não conclusiva, né, digamos assim, inferir que a Covid-19 não é uma doença apenas respiratória, e sim vascular. Outro ponto para a explicação de diversas complicações cardiovasculares decorrentes da doença. E nesses aspectos, quando falamos de uma doença sistêmica, não especificamente o sistema respiratório, mas sim diversas partes do corpo, até porque existem relatos de alterações no funcionamento do trato gastrodigestivo, intestinal, temos que observar 2 pontos em relação ao exercício. Primeiro, volume. Né? O que quer dizer esse volume? O volume quer dizer a quantidade de sessões ao longo da semana. Intensidade quer dizer quilagem, ou seja, carga empregada durante o exercício. Não só carga, mas também frequência-alvo de treino. E tendo esses parâmetros para prescrição do treino, do exercício físico, e também para avaliar respostas não só agudas, como também respostas crônicas, órgãos referência na área, como a própria Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, e também o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, CELAFISCS, e a própria Organização Mundial de Saúde, né, que levantou um plano de ação global para a atividade física entre os anos de 2018 até 2030, que enfatizam a prática regular de exercícios físicos orientada. E essa prática regular de exercício físico orientada tem um papel determinante na aquisição de diversas adaptações crônicas frente ao próprio exercício. Porque quando classificamos como atividade física, é algo que eleve o gasto calórico acima dos valores normais. E já exercício físico é algo que é planejado, organizado e sistematizado. Então, quando você organiza e planeja essas ações, o indivíduo que é assistido pelo profissional de educação física ou fisioterapia nesse momento, ele consegue ter respostas crônicas frente às diversas possibilidades que o exercício físico proporciona. Tem entre elas adaptações cardiovasculares, adaptações relacionadas ao próprio sistema imunológico, adaptações que são referentes ao ganho de peso, enfim. Então, tendo essas informações, nós podemos entender que, né, o exercício físico em si, ele promove diversas respostas ao funcionamento sistêmico do corpo humano. Então, em 93 para 94, um grupo de pesquisadores, né, até falei no início da apresentação, criou um modelo adaptado, né, um modelo adaptado frente à atividade física, enfermidade infecciosa e resposta imune. Esse é um modelo teórico, e esse modelo teórico, ele mostra justamente alguns pontos que são chave na aquisição da resposta imune, né? Ou seja, o sistema imunológico atuar de forma efetiva frente ao ambiente. Por que eu falo ambiente? O ambiente ele interfere de diversas formas no comportamento geral do corpo humano em determinadas situações, como um agente, digamos, estressor, porque o exercício físico em si ele é um agente estressor.
Só que depende muito daqueles pontos que eu disse no início da apresentação, que são variáveis que estruturam e organizam o treinamento. Depende muito do quesito intensidade, volume, que pode influenciar de forma significativa em qual resposta teremos frente ao exercício físico. Então, quando falamos desse modelo teórico que interliga estresse, exercício físico e doenças, né, ou seja, doenças infecciosas ou doenças crônicas, quando tratamos de estresse, estamos falando não de questões relacionadas ao próprio exercício, até porque o exercício físico em si, dependendo da intensidade que é aplicada e também do tempo, que é a duração, podemos ter uma maior liberação de cortisol, que também reflete no estresse geral do corpo humano. E quando falamos de exercício, nós estamos falando do que é agudo ou do que é crônico. Cada forma de exercício, né, cada forma de resposta proposta em detrimento do exercício físico pode promover alterações ou momentâneas, imediatas, que são respostas agudas, momentâneas tardias, que são próximas às 24 horas pós-sessão de treinamento, ou crônicas, que seriam somatórios de diversas situações agudas. No que diz respeito ao sistema imunológico, temos duas possibilidades, né? Quando falamos desse aspecto. O momento e o pós. E quando falamos em momento e pós-treino, estamos falando da relação intensidade e nível de atividade física. Quando falamos em níveis de atividade física, estamos falando do quê? O indivíduo sedentário, um exercício moderado e um exercício extenuante. Quando comparamos a exercícios extenuantes, estamos falando próximos às capacidades máximas, né? Digamos 100% de uma repetição máxima, pensando em treinamento resistido. Agora, pensando em treinamento cardiorrespiratório, próximo de 100% do volume máximo de oxigênio. Mas, o que nós podemos entender? Que essa relação criou-se outro modelo teórico, né, que é chamada curva J, principalmente quando o exercício moderado, de moderada intensidade, ele reduz, né, o risco de doenças de infecção das vias respiratórias superiores. Então, esse modelo teórico proposto por David Niemann, lá em 93, e foi revisado nos últimos anos, ele mostra justamente isso, né? Que quando comparamos indivíduos sedentários que não praticam exercício físico, digamos que temos um risco moderado. E a partir do momento que ele começa uma atividade física de moderada intensidade, pensando em exercício resistido por volta dos 60% a 70% da repetição máxima em treinamento resistido, e no treinamento aeróbio, em torno de 60% a 75% do volume máximo de oxigênio, temos respostas protetoras. Ou seja, essas respostas protetoras estão relacionadas à diminuição do risco de infecção por doenças das vias respiratórias superiores. Agora, a partir do momento em que as intensidades chegam próximas dos níveis máximos, temos um aumento do risco das infecções. E esse trabalho, esse modelo teórico, foi descrito lá em 1993. Já no ano seguinte, David Niemann, ele propõe um trabalho não teórico, mas também um trabalho prático, que é fácil de ser feito e replicado, até porque na época existiam poucos recursos relacionados à imunologia do exercício e também monitoramento monitoramento do treinamento. Porque quando ele aplicou um treinamento de 12 semanas em mulheres, tá, gente? Esse é um trabalho de 93. Ele realizou um programa de treinamento de 12 semanas em mulheres idosas, até porque eu vou falar no final porque ele utilizou pessoas idosas nesse trabalho. Durante 12 semanas, randomizou em 3 grupos, aliás, 4 grupos. Teve um grupo que não realizou nada, que foi o controle, né? Um grupo de mulheres jovens, mas nos dados estatísticos, além de descrever os resultados das jovens, ele aprofundou nos dados relacionados às mulheres que são fisicamente ativas ou chamadas de condicionadas por ele no trabalho, as sedentárias que começaram a caminhar e as mulheres que realizaram alongamento, né? E eram sedentárias também. E esses 3 grupos de mulheres que realizaram, um que já era altamente condicionada e a outra que era sedentária e começou a caminhar,
e outro que era sedentário e começou a realizar alongamento durante 12 semanas de exercício, ele dosou alguns marcadores. E nesses marcadores, um deles foi o risco de infecção, né? Ou seja, o percentual de infecção dessas mulheres. As mulheres, durante essas 12 semanas, que eram altamente condicionadas, elas tiveram, desculpa, 8% delas tiveram infecções das vias respiratórias ao longo dessas 12 semanas. E as mulheres que eram sedentárias e começaram a treinar, delas, 21% tiveram infecções das vias respiratórias. E das mulheres que realizaram apenas alongamento, né, e eram sedentárias, 50% tiveram infecção das vias respiratórias. O que ele quis dizer com isso? Ele estudou especificamente mulheres velhas, idosas. Por si só, o indivíduo idoso ele tem uma queda do sistema imunológico, uma imunossupressão em função do envelhecimento. Outro ponto interessante do trabalho, que ele realizou o trabalho durante o outono. As temperaturas já começaram a cair, né? E nesse grupo que realizou exercício de caminhada com intensidade moderada durante as 12 semanas, ele notou outro ponto, aumento dos parâmetros relacionados aos linfócitos, né? Ou seja, teve uma melhora, digamos, razoável da função imunológica. E nesse grupo específico de idosos que eram saudáveis, né? Ou seja, não possuíam doença respiratória, enfim, ele observou o seguinte ponto, que ele colocou lá na conclusão. Em situações em que temos a possibilidade do adoecimento, por exemplo, outono, as temperaturas já começam a cair, né? É aconselhável você começar um programa de exercício físico do que não fazer nada. Até porque essas mulheres que realizavam alongamento, né, comparado à capacidade respiratória, capacidade de captar, absorver, transportar de oxigênio, foi menor. Então, essa resposta referente ao treinamento aeróbio de moderada intensidade, que foi uma caminhada, que ele não monitorou, que é uma falha, mas para a época foi excelente. Hoje, o trabalho seria feito diferente, monitorava valores de frequência-alvo, de treino, enfim. Mas ele pôde concluir que é mais interessante iniciar um programa do que não iniciar um programa. Aí vem a construção da nossa discussão de hoje. Em tempos de pandemia, né? O que nós temos para fazer? Nós devemos ou não começar um programa de treinamento. Por quê? Primeiro ponto, né? Nós vamos discutir nas próximas slides. Temos que observar aqueles parâmetros que eu disse no início da aula. Relação, volume e intensidade. E por que eu coloquei esse trabalho de David Niemann? Pelo seguinte fato. É um trabalho que marcou como um marco inicial no que diz respeito à resposta imunológica frente ao exercício físico. Tanto é que hoje ele ainda continua publicando nessa área com maior sofisticação em relação aos métodos empregados no treinamento. Então, vou falar de algumas evidências. Essas evidências, algumas não estão publicadas ainda. São evidências publicadas em periódicos, não passaram por revisões por pares, até porque, como eu disse no início, existe muita coisa ainda que não está bem clara em relação ao Covid-19, dentro do que diz respeito não só a tratamento, né, mas também até mesmo em relação ao próprio exercício físico. E então temos os chamados pré-prints. São trabalhos que são publicados sem passar por revisão por pares, ou seja, publicados em periódicos já renomados, mas já servem de norte, né, porque eles são pré-publicados em forma de pré-print, para posteriormente serem avaliados por revisões por pares. Porque quando se submete um trabalho a uma revista, tem um tempo a ser publicado. Geralmente, dependendo da revista e também da urgência, varia de 6 meses a 10 meses para publicar um trabalho. E um pré-print é muito rápido. Você consegue publicar muito rápido até você conseguir submetê-lo a outra revista que tem um maior fator de impacto. O primeiro deles, né, que muitos de vocês já devem ter lido ano passado, né, ele é um trabalho já no final do ano, que fala sobre justamente hormônio do exercício pode modular genes relacionados à replicação do coronavírus. O que isso quer dizer? Vamos lá. O termo-chave aqui foi a chamada, irisina, né, que é um hormônio que é produzido pelo exercício físico.
Erisina em si, ela tem diversas funções. Até coloquei aqui uma referência a um artigo que foi publicado na Science em 2012, que na tradução, né, seria erisina acenda meu fogo, pelo seguinte fato. Porque quando fala assim acender o fogo, ela tem um papel muito importante no metabolismo energético. Ela tem um papel de ativação do metabolismo energético. E tem um papel chamado termogênico, que favorece a diminuição do tecido adiposo. É um hormônio endógeno, ele é produzido pelo próprio corpo, e ele tem uma característica de produção, da sua produção, pelo exercício físico em si. Então, o que é que eles investigaram no trabalho? Eles utilizaram 14.857 genes expressos de uma linhagem de adipócitos, ou seja, eles avaliavam os genes que foram expressos de células responsáveis por depositar gordura. E o que eles investigavam? Eles trataram essas células com irisina, ou seja, os possíveis efeitos da irisina nesses genes relacionados à replicação do SARS-CoV-2. E dentro desses genes, né, tem o ACE2, ou seja, um gene que é responsável pela replicação e também para ativar a transmembrana responsável pela entrada do SARS-CoV-2 no interior da célula. E a irisina em si, o que ela proporcionou? Ela reduz, né, justamente a codificação desse gene. Isso tem a ver com o quê? Com a diminuição do interior, ou seja, da entrada do Covid-19 para o interior das células humanas. O que nós podemos entender? Que grande parte, né, das complicações relacionadas à Covid-19 tem uma relação com a obesidade. Indivíduos obesos, né, que consequentemente vão ter doenças crônicas associadas, dentre elas hipertensão, né, doenças metabólicas, né, ou até mesmo doenças que vão influenciar na imunossupressão. E a obesidade em si foi chave nesse processo, porque eles puderam inferir que indivíduos que tenham maior percentual de gordura, isso até o momento é inferência, ou seja, é um trabalho que foi publicado, possivelmente teriam maiores complicações. E indivíduos que possuem maior massa muscular, consequentemente com a relação inversa, né? Se o aumento percentual de gordura, a massa muscular diminui. Se o percentual de gordura diminui, a massa muscular aumenta. E indivíduos que possuem maior quantidade de massa muscular envolvida, possivelmente, tá, gente, a palavra-chave, possivelmente, poderiam ter melhor resposta à Covid-19. Então, nesse trabalho, de forma provisória, eles concluíram que a relação que o exercício físico em si pode, tá, gente, pode resultar num melhor prognóstico em relação ao Covid-19. Até porque ele é produzido em situações de exercício. E se é produzido em situações de exercício, tem a ver com o papel do músculo esquelético nesse processo. Então, a ideia central do trabalho foi justamente elucidar que, nesse ponto específico, nesse aspecto específico, o exercício físico em si, ele pode, né, juntamente pelo hormônio produzido pelo exercício, que é a irisina, modular a replicação do coronavírus. E, tendo em mente essa informação, né, seguindo em frente, outro dado interessante, que é um trabalho epidemiológico, não foi de bancada, é um trabalho foi uma pesquisa feita por telefone, que investigou 938 brasileiros que contraíram Covid-19. E o que é a principal chamada do trabalho? Hospitalização por Covid-19 é 34% menor em pessoas fisicamente ativas. Como que nós podemos classificar pessoas fisicamente ativas? Nós podemos classificá-las, né? Temos duas classificações atuais, uma delas de 2010, que classifica da seguinte forma: o indivíduo sedentário, né, desculpa, o indivíduo fisicamente ativo ele tem que praticar em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana e 75 minutos de atividade física intensa por semana. Isso para ser classificado indivíduo fisicamente ativo para a classificação de 2010. A classificação que foi publicada no ano passado, esses dados mudaram um pouco. Classificaram indivíduos que possuem entre 150 minutos e 300 minutos de atividade física de moderada intensidade e entre 75 e 150 minutos de atividade física de intensidade
alta. Só que nesse trabalho, do ano passado, eles utilizaram a classificação de 2010. Esse é um viés de trabalho. E o que eles poderiam informar? O que eles informaram? Eles classificaram, avaliaram os sujeitos entre os meses de junho e agosto, de ambos os sexos. Para poder incluir no estudo, eles deveriam ter confirmação pelo RT-PCR ou exame sorológico para Covid-19. E, tendo essas informações, eles incluíam os indivíduos no estudo. E eles avaliaram o quê? Quadro clínico, sintomas, medicamentos, né, que foram quando eles foram hospitalizados, né, o tempo de internação, e outros fatores que poderiam influenciar na infecção, como, por exemplo, o índice de massa corporal, IMC, que tem a ver com a obesidade, doenças pré-existentes, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, né, doenças autoimunes, condições socioeconômicas, escolaridade, consumo de tabaco. E essa classificação, tanto é que eles estão revisando o IPAC, foi feita por meio do IPAC, né, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. E o que eles informaram? Olha aqui, ó, palavra-chave, gente, que a prática de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada ou 75% semanais de atividade física vigorosa barra intenso, a taxa de hospitalização é 34% menor em pessoas fisicamente ativas. Tá? Então, se essas pessoas são 34% menor chance de ficar aqui hospitalizadas, né? Quando comparados a indivíduos sedentários. Outro dado relevante. Voltando lá naquele primeiro, no segundo slide, terceiro slide, quando falamos de taxa de infecção. Se esses indivíduos praticam exercício de moderada intensidade, consequentemente, nós podemos ter o quê? Uma melhor resposta imunológica frente a doenças infecciosas do trato respiratório superior. Como até então podemos classificá-la como tal, esse trabalho ele é aceito por o seguinte fato, que o exercício físico em si, pelo fato, o histórico, nesse caso, de atividade física moderada, né, ou seja, classificados como indivíduos fisicamente ativos, proporcionou um efeito protetor, né, quando comparado a indivíduos, né, que não são fisicamente ativos. Outro dado relevante do estudo, que além desses 938 sujeitos que foram entrevistados, que corresponde a 34%, né, tem um efeito relacionado à menor hospitalização. Outro dado importante é que apenas 9% precisou de ficar internado. Então, que a pessoa evoluiu do estado da doença leve para um estado da doença de moderada a grave. E nessas informações, nós podemos fazer uma associação. Porque esses trabalhos, tanto esse trabalho inicial, que falou sobre a erisina, e a taxa de hospitalização, e esse trabalho atual aqui que eu vou passar para vocês, discutir com vocês, que mediu força muscular e massa muscular, eles não possuíam relação alguma, são estudos independentes. Nesse estudo, já aconteceu o contrário. Eles avaliaram um grupo menor, já de pacientes que estavam hospitalizados, de uma condição moderada ou grave, ou seja, diferente do trabalho anterior, que era uma condição leve da doença, e identificou naqueles indivíduos de moderada ou grave, né, que tinham mais força muscular e massa muscular, tendiam a permanecer menos tempo internados. E como que eles mediram força nesse estudo? Através do teste de preensão manual, através do dinamômetro. E esse teste de dinamometria, ele possui uma boa correlação com força global, né? Ou seja, pode inferir que aquele indivíduo tem uma grande força muscular em diversas regiões do corpo. Isso é uma boa correlação, não quer dizer que seja fato. É fato definitivo. E massa muscular, através de ultrassom, mediu a área de secção transversa. Então, o que ele pode observar? Se aqueles indivíduos que possuem né, maior força muscular e maior massa muscular, ele pode ajudar no tempo de internação por Covid-19. Agora, algumas condições, como o próprio envelhecimento, condições crônicas também, como diabetes, hipertensão e diabetes tipo 2, elas podem aumentar o risco de desenvolver formas graves.
qual que é a reflexão que esse trabalho nos traz? Que o fato de, né, o indivíduo possuir maior massa muscular, ele reduz a possibilidade de ter uma internação maior. E se ele possui massa muscular, maior massa muscular, nós podemos observar o quê? Que quantidade maior de massa, maiores de massa muscular e em valores médios, nós podemos observar que um cálculo médio em relação à massa muscular, nós podemos observar que essa população, a média populacional é em torno de 40%, salvo aqueles indivíduos que já praticam exercício físico de forma rotineira, de forma resistida, musculação. Então, a média populacional, então, é em torno de 40%. Se essa média populacional é um pouco maior, né, tivermos um valor maior, podemos entender que o músculo esquelético, através de várias diversas funções fisiológicas, entre elas metabolismo energético, metabolismo de carboidratos, né, a síntese de proteínas, de forma em geral, essa relação entre maior quantidade de massa muscular possui uma associação inversa com menor quadro de doenças crônicas, que agrava e também aumenta o tempo de internação por Covid-19. Então, todas essas informações aliadas, nós podemos entender que essa associação entre nível de atividade física, né, massa muscular, efeito indireto do exercício por produção de hormônios, podemos observar que esses pontos podem promover um efeito, né, protetor. Só que acontece uma relação inversa. Quando vocês observaram, principalmente vocês, né, que grande maioria que pratiquem exercícios físicos, observaram no início da pandemia, principalmente no ano passado, nos primeiros 40 dias, todos ficaram reclusos, a grande maioria. Né? E ao longo do decorrer da pandemia, grande parte das pessoas diminuíram o nível de atividade física pelo seguinte ponto: as academias fecharam, né? Grande parte das academias fecharam, salvo aquelas pessoas que tinham hábito e conseguiram manter o seu nível de atividade física treinando em casa. Mas houve outra situação, um aumento de aparecimento de uma nova pandemia, a pandemia do sedentarismo. Né? O nível de atividade física da população geral diminuiu muito em função disso. Então, ela pode, né, esse nível de atividade física pode aumentar as estatísticas relacionadas à morte, né, por outras doenças, como, por exemplo, a própria diabetes e as outras demais doenças crônicas. E o sedentarismo, ou inatividade física, ela aumenta as chances de mortalidade, mortalidade, por doenças vasculares, doenças metabólicas, câncer, até porque o exercício físico, sim, é comprovado que ele previne de mais de 30 doenças crônicas, dentre elas câncer, né, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, e a sua prescrição, né, de forma sistematizada, organizada e planejada, observando aqueles quesitos que eu citei, que são volume e intensidade, podem prevenir o agravamento ou o adoecimento. Porém, a pandemia em si, a quarentena em si, mostrou uma situação inversa. Grande parte das pessoas se tornaram sedentárias. Mas ao final no decorrer dos últimos meses, com a volta, digamos, das academias, liberação de parques, algumas pessoas que estavam paradas, ou seja, não praticavam, estavam inativas, voltaram a treinar. E a minha experiência profissional de atendimento, de consultoria online, eu percebo grandes pessoas que me buscaram para ser atendidas em função do pós e durante, né, que a pandemia não acabou, devido ao fato da dificuldade de manter a rotina. Né? Então, e grande parte dessas pessoas que tiveram dificuldade de manter rotina, tiveram o quê? Um aumento de peso em torno de 5 a 10 quilos, em média. Então, esses pontos que são levados em consideração, podemos, de certa forma, entender que, por exemplo, o nível de atividade física diminuído possibilita o acometimento de doenças cardiovasculares, doenças crônicas, dentre elas a própria hipertensão, a obesidade, podem ser fatores para o agravamento do Covid-19. Até porque as formas graves até então,
não quer dizer que isso não seja exclusividade, mas grande parte delas estão aparecendo, em portadores de doenças crônicas. Tanto é que eles são grupos de risco, né, grupos prioritários pelo programa de vacinação do governo federal. E, né, um trabalho um pouco contraditório, né, com tudo que a gente discutiu até agora, é que o histórico de atividade física não interfere no prognóstico de casos graves, né? E esse não interferir é o seguinte ponto. Tem um trabalho, né, que avaliou 209 pacientes com Covid-19 grave, né, que foram internados no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e no Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo. O que os resultados indicaram? Indicaram justamente que pacientes que têm hábito de exercitar regularmente, antes da internação, esse fato não foi determinante para o enfrentamento da doença. Então, que aquele efeito protetor que o exercício físico em si promove, por doenças, digamos, infecciosas agudas, na condição crônica, né, da doença, na condição grave da doença, ela não promove esse chamado efeito protetor. Então, o que o estudo sugere? Que esse estudo, essa informação, é um sinal amarelo para que a população, né, que se exercita com regularidade, né, ou seja, não acredite de forma segura que estão protegidas da forma grave da doença. E outro dado que nós devemos observar é justamente esta informação. Por que essa informação? Porque a grande maioria das pessoas que buscam a atividade física em si, né, que eu percebo, né, também no meu atendimento, estão um pouco descrentes, né, isso é uma observação pessoal de atendimento, com a condição da pandemia que nós temos hoje em dia. Esse estar descrente seria o quê? Seria que, de fato, né, as medidas de mitigação não estão surtindo efeito. Até porque, de fato, as pessoas já estão há muito tempo fechadas, né? E esse ponto é determinante para que elas cada vez mais busquem outras formas de proteção. Não estou dizendo que o exercício não seja a melhor forma, mas é a forma que nós temos. Mas ele não elimina o fato que as medidas de mitigação devem continuar. As medidas de higiene também, né, que seria o uso de álcool, enfim, o uso de máscaras, enfim. E isso não elimina, são coisas complementares, não pensando na proteção no que diz respeito à Covid-19. E por onde começar? Né? Esse aqui é o questionamento. Existem algumas formas de triagem em relação ao exercício físico que são descritas. Uma delas que foi até desenvolvida no ano passado, foi elaborada, tanto é que ele foi até validado, ele foi publicado em abril do ano passado, bem recente, que é um questionário de triagem pré-exercício. Esse questionário de triagem pré-exercício, ele avalia alguns pontos específicos que têm a ver com os sintomas, né, sintomas da própria Covid-19, que é, por exemplo, garganta dolorida, tosse, né, fadiga, falta de ar, dificuldade de respirar, febre, né, febre de 37,8 graus Celsius, ou se a pessoa teve febre por mais de 3 dias, ou se teve contato com a pessoa doente. Agora, se a pessoa respondeu sim, tá, gente? Ele lembra muito o Parquet, né? Que é o questionário de prontidão para atividade física. Se a pessoa respondeu sim, né, de forma afirmativa, às questões 5, 6 ou 7, ele deve receber autorização médica. Né? Porque a questão 5, falta de ar, dificuldade de respirar, febre, enfim. Muito provavelmente essa pessoa tem que passar por uma avaliação. Essa avaliação, ou é RT-PCR, né? Que é o padrão ouro nesse caso, para diagnosticar. E se ela responder de forma negativa a todas as questões, né, ele está liberado para poder iniciar um programa de exercício físico. Agora, pensando no pós-Covid, né, nós temos que pensar o quê? A magnitude da doença. Como a doença refletiu, comportou, quais sinais que ela apresentou ao longo da doença e de que forma que ela agravou. Se ela causou pós-Covid, dificuldade de respirar, se ela causou pós-Covid, né? Redução da massa corporal, que pode acontecer, que é um indivíduo que fica onde? Né? Internado em CTI, UTI ou até mesmo entubado. Então, esses pontos devem ser observados de forma individual. Aqui, deixa eu ver.
Então, aqui tem uma reflexão. Devo ou não treinar? Pensando naquela classificação proposta no início da apresentação, devemos, né? Devemos treinar, sim, desde que mantenhamos as medidas de segurança, até porque, né, essa classificação deve ser observada perante a intensidade, né, a intensidade e volume. E se eu aplicar intensidades muito altas numa sessão diária, na sessão seguinte, é interessante que a intensidade seja mais baixa do treinamento. O que vai ser ponto-chave para determinar se vai ser prejudicial ao exercício físico ou vai trazer efeitos positivos é a intensidade. Aí tem uma frase que eu gosto de colocar a seguinte, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, quanto mais intenso o exercício, maior a possibilidade do indivíduo possuir o quê? Uma chamada imunossupressão. Então, esses pontos devem ser observados antes de você iniciar um programa de exercícios físicos. E essas evidências que eu trouxe aqui hoje são evidências, digamos, não definitivas, até porque a maioria estão publicadas em pré-print. Não temos evidências publicadas, digamos, que não passaram por revisões por pares até o momento. Acredito que em breve teremos. Aí teremos mais informações de forma asseguradas no que diz respeito ao efeito protetor do exercício físico em relação ao Covid-19. Essa era a minha fala aqui hoje. Hora das perguntas e discussão, gente. Lucas, eu queria agradecer, em nome da Liga, a palestra, queria agradecer por ter aceitado, e queria dizer para todo mundo, se alguém quiser fazer as perguntas, podem colocar no chat ou podem pegar o microfone e falar com ele. O Anthony mandou aqui no chat. Ficou claro para mim a importância do exercício no contexto de evitar complicações e internações hospitalares relacionadas com Covid-19. Caso esse indivíduo seja um indivíduo fisicamente ativo, minutos de atividade, mas é no cenário pós-Covid, teria algum estudo que evidencia alguma atividade ou intensidade que seria capaz de melhorar, evitar e ou diminuir o tempo dos efeitos tardios gerados pela infecção? Sim. Inclusive, do próprio David Niemann, ele publicou agora em 2018 um trabalho que justamente mostra isso em relação ao exercício crônico. Aplicando-se cargas, né, cargas de treinamento em torno de 55 a 65% do RM. Coloca-se muito RM em trabalhos acadêmicos devido à classificação da metodologia que é utilizada. Mas o que é aplicado hoje para nós, dentro da nossa realidade de academia, né, de treinamento resistido, Anthony, são as repetições máximas, né, que é diferente, né, de você aplicar um RM, porque é inviável aplicar um RM dentro de uma academia, até porque o teste requer o quê? Em torno de 20 minutos por exercício. Então, o RMs é mais aplicável. Mas existe uma relação entre RM e RMs. Então, em torno de 60% a 75%, seria em torno de 8 a 12 repetições máximas, melhorando, né, e também reduzindo a probabilidade da pessoa ter infecções, principalmente das vias respiratórias, até porque exercícios resistidos, né, eles vão promover essa melhora, não só resistidos, mas os aeróbios também, né, quando tratamos em zonas, aquela antiga zona que o pessoal falava, a zona de queima, né, mas não existe isso, em torno de 60% a 70% do VO2, promovem melhoras relacionadas à função imune. Queria fazer uma pergunta minha também. Geralmente o paciente chega para a gente e a gente tem que prescrever atividade física para ele, mas muitos, por ser do SUS, eles não têm uma condição financeira para investir num educador físico, num personal que está com eles o tempo todo. Qual o tempo que seria ideal para a gente prescrever para eles e qual a intensidade? Como que a gente chega e aborda para o paciente essa intensidade do treino para melhorar a parte do sistema imune e até prevenir o Covid? Na ausência de marcadores para avaliar a intensidade, por exemplo, o cardiofrequencímetro, né, para dosar a frequência-alvo de treino, a própria academia, existe um instrumento, né, que é validado, que é uma escala subjetiva de esforço, né, que é a escala subjetiva de percepção, percepção de esforço, que é a escala de Borg. E essa escala de Borg, ela é um pouco
é um pouco difícil de você começar a trabalhar ela sozinho. É interessante você trabalhar no primeiro momento com um profissional que consiga, que domine essa técnica. Por quê? 0, né, tem adaptada, que é brasileira, de 0 menos esforço, 10 mais esforço. A escala que quão próximo o esforço é de 10, seria um esforço de intensidade máxima. Outra forma para você aplicar esse paciente, Laura, é você, ao realizar o exercício, ele tentar conversar. Se ele tiver dificuldade em conversar durante a realização do exercício, isso é um indicador subjetivo. É um indicador subjetivo que a intensidade está partindo de intensidade moderada para intensidade alta. Então, são formas, assim, técnicas que são utilizadas pensando nessa população de SUS, que não tem condição de quê? Ou comprar um cardiofrequencímetro, contratar um personal, contratar uma academia que dê condições de ele utilizar esses instrumentos. Então, teríamos a escala subjetiva de esforço, que é mais difícil dele manusear, ou até mesmo essa questão básica, que seria o quê? Ele está realizando a caminhada, conversa. Se ele começar a ter dificuldades, aumentar a frequência ventilatória acima de 24 ventilações por minuto, é um indicador de que tem algo errado em relação ao sistema cardiorrespiratório. Então, seria a hora dele reduzir um pouco o ritmo da caminhada. Mais alguém tem alguma pergunta? João Vitor mandou aqui no chat. No caso de um indivíduo que sempre realizou atividade física regular, ficar sedentário por 2 anos, no caso da pandemia, ele teria uma resposta melhor? Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó, no caso de indivíduo que sempre realizou atividade física regular, ficar sedentário 2 anos. No caso da pandemia, ele teria uma resposta melhor? Bom, ele parou de treinar, né? E começou a retomou ao treinamento. Existe uma máxima dentro do exercício físico, né, uma informação de que quanto menos treinado o indivíduo, mais treinável ele é. O que quer dizer isso? Menos treinado e mais treinável ele é. O que nós podemos observar? Que as respostas às adaptações, digamos, né, agudas e crônicas, são mais sensíveis. Pensando a título de hipertrofia, no que diz respeito a microlesões causadas pelo treinamento, indivíduos mais treinados, ela vai ser menos sensível. Indivíduos menos treinados, ele vai ser mais responsivo. No que diz respeito a sistema imunológico, ele vai ser mais responsivo a essas alterações, devido à falta de treinabilidade e também, né, até porque nós podemos observar que, no que diz respeito à série branca, né, que é os glóbulos brancos, quando realizamos exercícios físicos de moderada intensidade, né, ele tem melhor resposta imunológica. E esse indivíduo aqui, ó, que está sedentário, ele não vai começar a treinar, ele vai iniciar um programa de treinamento com intensidades altas. Ele vai iniciar um programa de treinamento com intensidades mais baixas. Então, nesse indivíduo especificamente, ele teoricamente teria uma resposta melhor relacionada ao indivíduo que já está treinando. Até porque nós podemos observar que naquele gráfico mostrou justamente isso. Que mesmo em situações de possibilidade de adoecimento, é melhor iniciar um programa de treinamento agora do que não treinar. Lucas, eu tenho mais uma pergunta. Sim. Levando em consideração isso que você disse aí por agora, do indivíduo que ele não é treinado, ele vai ser mais treinável, né? Isso. Nesse sentido, um indivíduo que era sedentário e começou a realizar atividades físicas nesse contexto da pandemia, quanto tempo seria necessário para ele começar a apresentar essas vantagens que o exercício gera no nosso corpo, né? Esse fator protetor que foi discutido pelo senhor e pelos artigos científicos, um indivíduo sedentário, quando ele começa a realizar atividade física, em quanto tempo ele já vai ter esses fatores protetores, no caso de fator imune, em relação à infecção, ao pós-Covid? Pós-Covid. Bom, Anthony, qualquer indivíduo, né, que vai iniciar um programa de exercício, ele tem que passar por uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação varia de 4 a 6 semanas. O que quer dizer essa fase de adaptação? É nessa fase que ele vai aprender o gesto motor.
É o gesto motor que ele irá realizar na atividade principal. É aquela frase, é melhor primeiro você tem que aprender a andar para depois correr, né? E essa fase de adaptação é justamente para ele poder, para que possa ter melhoria nas funções coordenativas. Agora, pensando em questões relacionadas a respostas imunológicas, que são tardias, né? Não são agudas, mas são de moderado tempo, a crônicas, em torno de 8 a 12 semanas. Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, então a gente vai encerrar a aula. Queria agradecer mais uma vez, Lucas. Muito obrigada. A aula foi ótima, foi bem pautada na área científica. E a gente precisa disso, né? A gente precisa desse apoio. Nós vamos deixar a aula gravada, depois eu mando para vocês, mando no grupo da Liga também. Ok, eu agradeço, tá? Eu agradeço pela oportunidade, Laura, pela Liga também ter convidado. E depois, se alguém quiser a apresentação, é só me mandar no final da apresentação eu deixei acho que está aberto, né? Porque meu Google Meet está com problema. Deixei meu Instagram, me manda um direct, eu mando a apresentação via e-mail, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Agradeço vocês, uma boa tarde. Boa tarde.